Olá a todos, bem-vindos ao Topless e agora eu vou começar uma cobertura da situação geopolítica no mundo. Vou cobrir as principais atualizações nos conflitos que estão agora a acontecer. Temos agora os conflitos entre Israel e o Irão e a Ucrânia e a Rússia. Eu vou cobri-los numa situação quase diária e trazer-vos as principais atualizações. E hoje vamos começar pelo conflito entre Israel e o Irão. E o que nós vemos aqui das atualizações é que temos várias declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como sabemos, ele deu um ultimato aqui ao Irão e disse que eles tinham apenas 24 horas para se renderem, sem condições. Portanto, temos aqui esta declaração de Trump. Ao mesmo tempo, o Trump disse que também eles têm um completo controlo do espaço aéreo do Irão. Portanto, eles estão a dizer que destruíram quase as defesas aéreas do Irão todas e, portanto, têm um controle completo aqui dos céus do Irão e podem fazer o que quiserem. Trump também disse que o Irão está mesmo perto de obter as suas bombas nucleares, está há semanas de obter as bombas nucleares. Contudo, o presidente da IAEA, o diretor da IAEA, disse que não há nenhuma prova de que o Irão esteja perto de obter uma arma nuclear. Portanto, vemos aqui uma discordância nos factos, não é? Que temos aqui o diretor de uma agência mundial de energia nuclear e ele diz que não sabe nada, mas que não tem prova de que o Irão está há semanas de obter a sua arma nuclear. Portanto, temos aqui uma situação algo estranha. Contudo, o responsável ali do Irão, o líder supremo do Irão, já respondeu ao Trump, disse que não tem planos para se render. Ele disse que qualquer intervenção militar dos Estados Unidos no Irão vai infligir grandes perdas por parte dos Estados Unidos. Portanto, vamos ver o que é que acontece, como a situação se desenvolve e, como sabemos, e pelo que temos visto, pelas atualizações que temos recebido, os Estados Unidos estão mesmo a preparar-se para uma intervenção militar no Irão, mas contudo vemos que o líder supremo do Irão não se quer render e diz que vai se defender a todo o custo e vai infligir perdas militares aos Estados Unidos. Podemos ver também que o Israel está a causar grandes perdas ao Irão. Temos aqui vídeos de que Israel destruiu 5 helicópteros do Irão. Vamos vê-lo. Aqui um exemplo de um vídeo. E também temos vídeos de lançadores de mísseis destruídos por parte de Israel. Portanto, vemos que Israel está a causar grandes perdas militares ao Irão. Temos aqui este vídeo impressionante. Ou seja, Israel tem um controle completo dos céus do Irão e podem fazer lá o que quiserem. Uma explosão violenta aqui. E, do mesmo lado, o Irão tenta responder a Israel lançando mísseis balísticos, mas pelos relatos que surgem, Israel está a causar perdas ao Irão muito maiores daquelas que o Irão está a causar a Israel. Vamos ver aqui algumas explosões que aconteceram na cidade. É de referir que agora as imagens de explosões estão a ser censuradas em Israel, portanto não podemos ver quais são os alvos atingidos pelos mísseis balísticos do Irão. Também vemos que, pouco a pouco, os Estados Unidos estão a trazer para esta área os seus aviões militares, os seus navios. Portanto, vamos esperar e ver o que acontece nas próximas horas. Mas, muito provavelmente, os Estados Unidos vão agir militarmente contra o Irão. Vamos ver e esperar. Vamos agora seguir para o conflito entre a Ucrânia e a Rússia e temos aqui uma atualização importante por parte da Ucrânia, uma lei nova que saiu e que poderá dizer qual é o rumo desta operação militar especial por parte da Rússia. A notícia vem do Parlamento da Ucrânia e é uma notícia importante porque tem a ver com a cidadania dos ucranianos. O que acontece é que o Parlamento ucraniano adotou uma nova lei que vai proibir aqueles que foram em direção à Rússia, que fugiram da guerra em direção à Rússia e que receberam a cidadania russa, vão ser proibidos de ter a cidadania ucraniana. E porquê é que isto acontece? Nós sabemos que no início deste conflito militar, muitos cidadãos ucranianos acabaram por abandonar a Ucrânia, não só para a Polónia, como aqui pelos países da União Europeia, mas muitos deles acabaram por abandonar a Ucrânia aqui pela fronteira com a Bielorrússia e a Rússia e fugiram para a Bielorrússia e a Rússia, para estes dois países, e pelos dados que nós temos, cerca de 1 milhão de pessoas, cerca de 1 milhão de refugiados optaram por seguir em direção à Rússia, mas estes dados são de acordo com os dados ocidentais. De acordo com a Rússia, temos relatos de que pelo menos 5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia em direção à Rússia. Por outro lado, nós sabemos que
a área que a Rússia ocupa na Ucrânia já engloba aproximadamente 10 milhões de pessoas. Isto significa que aproximadamente 15 milhões de pessoas vão estar infringidos por esta nova lei da Ucrânia. Nós também sabemos que antes do conflito começar, a Ucrânia tinha cerca de 44 milhões de habitantes. E 15 milhões de habitantes em 44 milhões de habitantes é uma percentagem elevada da população que agora não vai poder votar nas eleições do novo presidente da Ucrânia. O que isto significa é que o Zelensky está-se a preparar para as novas eleições, e está a preparar-se para ganhá-las. Estou aqui a restringir alguns cidadãos ucranianos de poderem votar, e é isto que ele quer atingir com isto. Está-se a preparar e quer ter a certeza que vai vencê-los. Mas é claro, nós sabemos que a Rússia não vai aceitar isto, não vai aceitar a legitimidade desta lei e provavelmente vai continuar com as ações militares em direção à Ucrânia. Vamos agora falar sobre a situação na frente de combate. Vamos primeiro falar aqui sobre a direção de Kursk. Como sabemos, a Rússia já controla aqui uma grande parte do território ucraniano e, pelos relatos que temos obtido, continuam a avançar diariamente. Temos relatos de que durante o dia de ontem a Rússia conseguiu ocupar esta área aqui a vermelho, esta área assinalada a vermelho aqui do território ucraniano. Temos relatos também de que a Rússia está a continuar a avançar aqui em direção à próxima linha defensiva dos ucranianos aqui nesta área, que está entre estas aldeias, né, estas cidades de Krovny, Kotin, Pisarivka e Kinyatse. Portanto, isto aqui é a próxima linha defensiva da Ucrânia, onde eles estão a concentrar as suas forças e as suas defesas. A Rússia está a avançar em direção a esta linha defensiva e vamos ver o que é que acontece. Temos também relatos de que a Rússia continua a avançar aqui na parte este deste território de Kursk. Temos relatos de mais áreas sendo ocupadas pela Rússia, e uma importante notícia que temos recebido agora é que os norte-coreanos vão outra vez participar desta operação militar especial. E pelo que sabemos, a Rússia agora está a utilizar umas novas táticas aqui neste território, experimentar umas novas táticas de cobrir as suas estradas com redes, com teias, com redes, de forma a evitar ataques por drones. E pelo que sabemos, a Rússia vai pedir aos norte-coreanos que tragam pessoas para trabalharem na fortificação destas estradas todas. Como sabemos agora, pelos relatos que temos recebido, cerca de 37 km² de estradas estão agora protegidos nesta direção, e os russos estão a dizer que conseguem minimizar as suas perdas em termos de logística. Vamos ver como é que se desenvolve a situação, mas sabemos que a Rússia está diariamente a avançar nesta área. Temos relatos também que já começaram a ocupar aqui a cidade de Yunakivka, e cerca de 50% desta cidade foi ocupada. Portanto, vamos ver como a situação se desenvolve nesta direção. Ainda nesta direção, temos aqui um vídeo interessante que foi trazido aqui por um drone de observação da Rússia, bem longe da linha da frente de contacto, e vemos neste vídeo que a Rússia consegue trazer os seus drones de observação para bem para o interior da Ucrânia, consegue ter filmagens de elevada qualidade dentro do território ucraniano. E aqui podemos ver um ataque com um míssil balístico Iskander num ponto de concentração de tropas ucranianas. Portanto, vemos que a Rússia tem um domínio aéreo total nesta zona, com UAVs. Vamos agora continuar aqui para a direção de Kharkiv, onde os russos também continuam a avançar. Pelos últimos relatos, pelos relatos de ontem, a Rússia ocupou aqui uma grande área de territórios, aqui algumas florestas e alguns campos. Portanto, a Rússia continua a avançar em direção aqui ao coração da cidade de Kharkiv, tanto a partir de norte como a partir de este. Continuando agora a direção aqui de Ivanopolia e Konstantinovka, aqui vemos também desenvolvimentos interessantes por parte dos russos. Vemos aqui o caldeirão que eles criaram para os ucranianos em torno desta zona. Nós temos aqui um reservatório de água enorme, e o que podemos ver é que a Rússia está prestes a fechar aqui o caminho de evacuação dos ucranianos no lado oeste, e a Rússia continua aqui a avançar pouco a pouco, todos os dias tivemos avanços da Rússia em direção aqui a esta direção, de forma a fechar os ucranianos que estão neste momento concentrados neste caldeirão. Podemos considerar que é um caldeirão porque
porque não é fácil os ucranianos abandonarem esta zona sem perdas. Nós sabemos que com o controle dos drones FPV dos russos, torna-se uma situação complicada para os ucranianos a escaparem. Portanto, podemos ver aqui alguns ataques por parte dos russos aos ucranianos. Portanto, os russos têm um controle completo desta zona com os seus drones FPV. E qualquer movimentação dos ucranianos de abandonar esta zona traduz-se em perdas enormes para eles. Vamos ver como é que a situação se desenvolve nas próximas semanas. Mas podemos ver que a Rússia pouco a pouco está a avançar em direção aqui ao coração desta direção, que é a cidade de Konstantinovka. E pelo que nós sabemos, o alvo principal da Rússia é mesmo esta cidade. É o alvo principal para a ofensiva de verão deste ano. É esta cidade de Konstantinovka. Vamos continuar aqui mais para sul da Ucrânia e aqui na direção de Zaporozhye. Aqui temos relatos de que a Rússia começou a sua grande ofensiva há cerca de uns dias atrás na direção de Orikhiv e Ulyapolya. Portanto, vamos ver como é que a situação desenvolve nas próximas semanas, mas esperamos aqui avanços russos em direção a estas duas cidades. E é isto que temos aqui na frente de combate, aqui no conflito da Ucrânia e da Rússia. Também temos novidades a partir de Moscou. O que acontece é que o presidente russo está a tentar regularizar a situação no Oriente Médio e tentar acabar com o conflito de Israel e do Irão. Vamos ver como é que ele se vai sair, mas é ele que está a tentar mediar todas as conversas que acontecem entre os principais líderes e é ele que está a fazer ligações para todos os líderes, tanto dos Estados Unidos como do Irão, como de Israel. Também sabemos que a Rússia agora está a beneficiar do aumento do preço do petróleo e que vai trazer mais dinheiro para as suas contas. Ainda ontem, Putin teve uma conversa com os principais agentes aqui de notícias mundiais, com vários jornalistas internacionais, e temos aqui declarações interessantes por parte dele. Mas o que acontece é que Putin mais uma vez voltou a referir que Zelensky não é o presidente legítimo da Ucrânia e deu como prova a própria Constituição ucraniana. E o que a Constituição ucraniana diz é que em caso de lei marcial, que é o que atualmente está a acontecer na Ucrânia, a situação da Ucrânia é que ela está em lei marcial, é que não podem existir eleições. E isso é verdade, não podem existir eleições, mas a Constituição também diz que não é prolongada a presidência do presidente da Ucrânia. Portanto, o que acontece, Putin está a dizer que Zelensky não é o líder legítimo da Ucrânia, não é o presidente legítimo da Ucrânia, e tem toda a razão em dizer isso, porque realmente a Constituição ucraniana nada diz acerca do prolongamento dos 4 anos de mandato. E, portanto, neste caso, o maior responsável pela situação da Ucrânia é o presidente do seu parlamento e não o presidente Zelensky. Temos também várias declarações acerca do conflito, e ele disse que a situação para a Ucrânia, para Kiev, vai piorar e piorar com o tempo. E é isto o nosso update, nossa atualização militar de hoje e da situação geopolítica no mundo. E mais uma vez volto a dizer que condeno qualquer violência no mundo. Tchau!